11h30. O programa a seguir é uma produção independente. Fique ligado. No ar, programa Direito e Cidadania. Apresentação: Dr. Claudiomar Pereira da Cunha. Muito bom dia, estimados ouvintes. Estamos começando mais uma edição do seu Direito e Cidadania. Pela Rádio Cultura de Canguçu, transmissão também através de live no Facebook, perfil da emissora Rádio Cultura de Canguçu. A direção geral é de Geraldo Dannenberg. A direção adjunta, Simone Conrad. Na recepção, a Betânia. Na técnica, o nosso amigo Lucas Goulart. Hoje nós estamos trazendo mais uma vez a titular da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, a professora Fernanda Jardim Barbosa da Fonseca. Hoje eu acertei. No outro dia acertei também, mas não literalmente como devia ser, já que me veio à cabeça primeiramente o Betim, né? Que não estaria errado, mas o correto é a professora Fernanda Jardim Barbosa da Fonseca, a quem nós acolhemos com muito carinho, agradecemos por ter atendido o nosso convite, professora, para falar um tema específico, que é essa questão referente ao transporte escolar, as dificuldades que a sua pasta está enfrentando para equacionar os problemas enfrentados nas licitações, com as empresas envolvidas. Às vezes chega, isso é uma opinião minha, às vezes chega a dar a impressão de que existe um oligopólio com as empresas, mas nada mais importante do que esclarecer a comunidade. Afinal de contas, o governo existe em função da população. Quando dá algum problema, qual a iniciativa? A que a professora tomou. Entrou em contato comigo semana passada, de imediato já acertamos a sua vinda aqui. Desejamos que ela seja muito bem-vinda novamente aqui no Direito e Cidadania e passamos a palavra de imediato a ela para a sua saudação preliminar e já para adentrar no tema proposto para o programa de hoje. Seja bem-vinda, secretária. Muito obrigada, doutor Claudiomar, pelo espaço. Um bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes, bom dia a quem também está assistindo pelo Facebook, a Rádio Cultura. Então, eu lhe pedi o espaço até para a gente conseguir comunicar de uma forma clara à comunidade, porque hoje nós tivemos o retorno das aulas das escolas da zona urbana e retornamos às aulas com as escolas da zona rural no dia 6 de março. Por quê? Porque a gente teve um processo de licitação do transporte escolar nas nossas escolas da zona rural e muitas delas não tiveram êxito, então deram deserta ou tiveram algum problema documental nesse processo de licitação. Devido a isso, para a gente não iniciar com algumas escolas na zona rural e outras a gente não conseguir iniciar em função dessa licitação que deu com problema, né, ou deserta, nós, juntamente com o nosso setor do transporte escolar e com o nosso setor do pedagógico, nos reunimos na quinta-feira à tarde e resolvemos, na sexta-feira, então, comunicar os diretores e os professores no encontro que a gente teve no ginásio municipal pela manhã, com todos os nossos professores do quadro, né, do município, e nossos diretores, serventes, estagiários, estávamos todos no ginásio municipal na sexta-feira pela manhã, e lá eu fiz a comunicação, então, primeiramente a eles, e em seguida já largamos a nota nas redes sociais e na página da prefeitura, comunicando então às comunidades escolares que da zona rural as aulas iniciam dia 6 de março. Em função
então, de não ter êxito em algumas licitações do transporte escolar. Um outro ponto também que a gente levou em conta é que a empresa que foi contratada para fazer o processo seletivo dos professores e de outras áreas também do município, de outras secretarias, essa empresa ela demorou no prazo de entrega daquele primeiro edital com o gabarito oficial. Aquilo ali foi levando um tempo, porque o senhor sabe que a cada edital que é largado tem aquele período de recurso, então a gente tem que aguardar obrigatoriamente por lei aquele prazo de recurso, e nós conseguimos apenas hoje que saísse o edital final. Então, hoje nós estamos começando a chamar, hoje já saiu um edital ali de chamamento para anos iniciais e educação infantil. Já tem até algumas pessoas me perguntando sobre os professores das áreas, né, específicas. Acredito que amanhã, no máximo, quarta-feira, a gente vai começar a chamar. Hoje a gente está dando prioridade para a educação infantil e anos iniciais, que é onde a gente tem uma demanda maior de contratos, que a gente precisa chamar mais gente para conseguir atender as nossas escolas. Então, baseado nesses 2 pontos principais, as licitações que não tiveram êxito em algumas escolas e esse atraso por parte da empresa que está prestando serviço para a prefeitura, fazendo esse processo seletivo, nos fez tomar essa decisão na quinta-feira. Não é uma decisão fácil, porque eu sei que as escolas estavam organizadas para esse retorno hoje, mas, juntamente, então, com nossos 2 núcleos, pedagógico e transporte, nós tomamos uma decisão juntos para que, pensando no nosso aluno, que a gente consiga retornar, então, com todas as escolas no dia 6 de março, na zona rural. Aí essa questão, professora, específica das licitações desertas que não apareceram licitantes, né? Não, pelo menos não oficializaram o seu interesse de participar do certame. Dá tempo até o dia 6 de corrigir isso aí? Olha, a gente vai colocar novamente o processo de licitação na rua, mas já estamos com o processo de uma contratação emergencial de empresas para fazer esse transporte. Isso a lei nos permite, se tiver uma licitação que deu deserta, a lei permite que faça uma contratação do serviço de forma emergencial, que é isso que a gente vai fazer neste primeiro momento, e aí a gente consegue fazer para iniciar dia 6. Até para explicar, porque acho que a comunidade toda deve se perguntar o porquê de não ter, né, participantes nas licitações, por que as empresas não estão entrando. Então, os nossos empresários eles vêm debatendo com o núcleo do transporte, com o jurídico da prefeitura, as tabelas dos valores do transporte. Então, é nesse debate que eles vêm se apegando, nos valores em que tem na tabela. Essa tabela não é uma tabela que é criada por nós, é uma tabela baseada também na legislação, tudo passa pelo jurídico da prefeitura. Então, os valores do quilômetro para cada licitação saem através dessa tabela, através desse processo legal que tem que ser feito para entrar no processo de licitação. Eles não concordam com a tabela? Eles alegam vários pontos assim, de valores dessa tabela. Inclusive, até agora eu estava ali com o transporte, com o núcleo do transporte da secretaria, e os empresários estão solicitando, então, uma reunião conosco essa semana. Agora, 1h eu vou sentar com o jurídico da prefeitura também, para a gente conseguir alinhar alguns pontos, ter esse diálogo também com os nossos empresários, né? Porque eu acho que é através do diálogo que a gente vai conseguindo resolver as demandas dúvida. E vai conseguir suprir essa falta que a gente está tendo nesse momento do transporte em algumas escolas. Essa tabela que estabelece essa referência, professora, para que os nossos ouvintes possam entender, ela resulta de um amplo estudo que é realizado previamente ao lançamento da licitação. Isso, é uma tabela padrão que é feita nas licitações do Brasil inteiro. Ali é baseado vários pontos para se dar esse valor do quilômetro, de acordo com a quilometragem de cada escola. E ali tem alguns valores que vai da manutenção, desde a manutenção do veículo, combustível, tem vários pontos que se dá aquele valor da tabela.
Então, essa tabela que está sendo ponto de discussão no momento, os valores desta tabela, reajuste dessa tabela também, mas que juridicamente, legalmente, ela está correta. Então, baseado nisso, é que algumas escolas, hoje a gente, se eu não me engano, 4 escolas que a gente teria sem transporte escolar, e porque eles não entraram, então, no processo de licitação por não concordar com o valor do quilômetro oferecido pela prefeitura, que é um direito, né, do empresário entrar ou não entrar. Então, isso nos permite, já que deu deserta, fazer essa contratação de forma direta, de forma emergencial, e é nisso que nós estamos trabalhando nesse momento. Professora, secretária municipal de Educação, Cultura e Esportes, professora Fernanda. O momento de discutir essa tabela, me parece que não seria agora, né? Teria sido antes, né? Mas teve já uma reunião com os empresários, eles já passaram as suas solicitações, isso tudo já aconteceu antes. No ano passado já houve reuniões, mais de uma vez, comigo, prefeito Vinícius, com o jurídico da prefeitura. O jurídico e a contabilidade reavaliaram a tabela, analisaram novamente e, de forma legal, lançaram a tabela, né, com os valores em que eles revisaram, o que teria que ser mexido e que poderia ser mexido se desse, foi alterado, o que por lei é permitido foi o que foi feito, né? Então, essa conversa já teve anteriormente, já saiu para a rua as tabelas após a conversa com os empresários também, mas, infelizmente, então, deu algumas escolas com a licitação deserta. É um processo que a gente não gostaria que acontecesse, mas aconteceu. Às vezes, o planejado não é o que acontece, né, doutor Cláudio Mar? Tem alguns obstáculos pelo meio. Então, devido a isso, é que eu venho hoje justificar o porquê das escolas da zona rural não estarem iniciando as aulas hoje. E muitos devem se perguntar como nós vamos fazer, né, para recuperar essa semana de aula. Então, nós já tínhamos uma margem de dias no meio do ano ali, e no final a gente já tinha uma organização com os dias letivos. Então, nós vamos conseguir usar essa margem que a gente havia deixado no meio do ano para recuperar 3 dias e no final do ano para recuperar 2 dias. Perfeito, perfeito. Professora, voltando ainda para a tabela. Essa tabela, a senhora acaba de informar que ela tem um alcance, ela resulta de algo maior, que não é só municipal. E os outros municípios estão enfrentando problemas assim? São Lourenço também é um município que não iniciou as aulas na zona rural. Por causa do transporte. A função do transporte escolar. Assim que eu saiba lhe dizer, com certeza São Lourenço do Sul. Nos outros municípios não estou por dentro para lhe falar, Sim. Mas sei que muitos também têm o transporte próprio, né? Então, quem tem o transporte próprio conseguiu já se organizar. Nós temos algumas linhas que são transporte nosso, mas como a gente tem muitas linhas, muitos roteiros, a gente acaba fazendo uma parte de algum roteiro em alguma escola, uma linha de alguma escola, e maior parte é terceirizado. Mas São Lourenço do Sul também não iniciou zona rural hoje em função do transporte. Então, esse problema não é só de Canguçu. Não é só de Canguçu. Isso é importante, né, para que a população saiba, tá, que não é uma peculiaridade negativa de Canguçu. Nosso vizinho São Lourenço enfrentando a mesma dificuldade. Dias atrás, secretária, eu tive a oportunidade de curtir, comentar, compartilhar nas mídias uma postagem feita pelo prefeito Vinícius referente à redução do número de alunos em algumas escolas, uma redução significativa, e que isso implicaria no fechamento e agregar esses alunos remanescentes dessas escolas ao restante da rede. Isso já é uma realidade, professora? A nossa ideia inicial era cessar algumas escolas. Realmente isso foi pensado. A gente vem desde o mês de novembro analisando a situação de algumas escolas. Nós temos escolas da zona rural que a cada ano diminui muito o número de alunos. Então, nós temos escolas hoje que têm 54 alunos,
60 alunos no máximo, umas quantas escolas. Então, a gente vem analisando desde novembro essas escolas, o número de alunos, a aprendizagem desses alunos, e nós pensamos, num primeiro momento, em cessar algumas escolas. Então, isso vem já há alguns meses, a gente se reunindo com o pedagógico da secretaria, com o jurídico da prefeitura, com o Conselho Municipal de Educação, na pessoa do professor Andrew, que é o presidente. E agora, há uns 15 dias atrás, nós chegamos à conclusão, então, para não cessar nenhuma escola, porque a gente sabe da importância da escola na comunidade. A escola é referência na comunidade onde ela está inserida. Nós estamos passando 6 escolas para turno único. Então, onde os alunos serão atendidos todos, ou no período da manhã, ou no período da tarde. Algumas estão de manhã, outras de tarde, vai muito de acordo com a realidade da escola. E nós vamos atender esses alunos no turno único. Qual é o nosso objetivo? É a gente fazer todo um processo de se iniciar no turno único e depois, gradativamente, a gente ir, essa escola ir mudando para turno integral. Nós temos hoje 10 escolas de turno integral, que a gente chama da educação no campo, que são escolas do campo, e começamos com 6 escolas em turno único, que vai ser um trabalho diferente das escolas do campo. Em vez de fechar, optaram por turno único. Mas qual é a nossa ideia? A nossa ideia é iniciar o turno único e, gradativamente, nós ir trabalhando nas escolas, em alguns dias da semana, no contraturno, no turno inverso, com oficinas. Então, nós já conversamos com os diretores dessas escolas, vimos a realidade de cada região. O que a gente não abre mão é de ter no contraturno um reforço para os alunos da alfabetização, português e matemática, que a gente sabe que é uma dificuldade que a gente vem enfrentando muito em função também da pandemia. Então, elas iniciam em turno único, gradativamente a gente vai colocando alguns dias no contraturno com oficinas de alfabetização, oficinas de português e matemática. Algumas escolas já me passaram que querem oficina de dança, outras já me passaram que querem oficina de música. Então, a gente já está num processo de conversar com o SESC, que é um parceiro nosso no município, e ver a possibilidade dessas oficinas no turno inverso. Algumas famílias me perguntaram se teriam que ficar, então, o dia inteiro, todos os dias da semana. O processo vai ser gradativo. Inicia agora turno único. À medida que a gente for conseguindo a contratação dessas oficinas, vai ficando um dia inteiro na escola ou 2 dias inteiros na escola, e no contraturno tem essas aulas de reforço, tem essas oficinas, o aluno vai ter a merenda e o almoço na escola. Então, o processo é para ir migrando para ser um turno integral. E por que isso? Porque a gente vê que, no futuro, a tendência é virar tudo turno integral. Eu tive, há 10 dias atrás, em Porto Alegre, numa reunião com a secretária de Educação do Estado, e o Estado já vai começar nesse processo também. Acredito que o ano que vem já terá escolas estaduais aqui em Cançu em turno integral. Então, o objetivo é esse, é o aluno ter o tempo na escola, que ele não fique só em sala de aula, que ele tenha essas outras oficinas, que ele consiga a desenvolver outras atividades, né, dentro do ambiente escolar. O doutor Brizola, mesmo já tendo falecido há alguns anos, hoje deve estar muito feliz, né, vendo a sua ideia, que ele foi o primeiro a falar nas escolas de turno integral, né, e era um visionário, um sonhador, e agora vê isso se tornando realidade nesse estado que ele amava, né? Eu nunca fui partidário do Dr. Brizola, mas nem por isso deixei de ser, de conviver com ele, inclusive, quando estava na Assembleia, né? E ver nele essa grande capacidade de antever as realidades, né? Então, não tem como não fazer esse registro, né, de reconhecimento a esse grande governante que o Rio Grande teve, que o Rio de Janeiro também teve, e nessa bandeira das escolas de turno integral que ele muito trabalhou. Professora, a respeito dos contratos emergenciais,
Então, esta semana fica tudo resolvido, não terá dificuldade de começar o ano letivo com professores ausentes na sala de aula. Pois agora de manhã já saiu o edital, né, o primeiro chamamento, educação infantil e primeiros anos, ali anos iniciais. Já vi agora, a hora que eu saí, que já está um pessoal se apresentando na secretaria. A nossa ideia é já ir chamando, já ir organizando. Claro que a gente sabe que muitas vezes a gente chama, organiza na escola, o ano letivo começa e quando vê o contratado desiste. Isso pode acontecer ainda, né? O contratado inicia ali, quando vê ele é chamado num outro município, ou ele acha que não vale a pena estar no município de Canguçu, porque vem muita gente de outras cidades também. Então, é um risco que a gente corre do contratado desistir no meio do caminho, a gente tem que chamar outro. Mas já iniciamos hoje, então acredito que no decorrer dessa semana a gente já vai estar com todas as escolas organizadas. As escolas da zona urbana, a grande maioria já com quadro de professores fechado, com tudo organizado. Alguns professores faltando, que vai ser já chamado hoje, que eu sei assim de cabeça, é numa EMEI. Demais escolas, assim, 95% já organizado na zona urbana. E as demais da zona rural, os que estão faltando já serão chamados agora também. Muito bem. Se por uma eventualidade ocorrer desistência por esses motivos, aí a substituição se dá automaticamente no banco de reservas, Isso. De acordo com a classificação. Eu acho que até para a gente também clarear para quem nos escuta, que às vezes não está dentro do processo, a gente acha uma coisa tranquila e normal falar sobre o assunto porque a gente está dentro do processo, mas para quem está fora, até para a gente fazer essa observação, é que todo o contratado fez o processo seletivo. Então, acontece o processo seletivo, tem uma listagem com a classificação, à medida que a gente vai chamando, são chamados da ordem daquela classificação, então eu não tenho como chamar um que está lá no meio da lista para colocar na escola X. Então, a gente segue à risca aquela ordem de classificação dos professores que estão classificados ali, e à medida que eles vão sendo chamados, a gente vê os que moram no interior do município, se tem alguma escola na localidade que falta professor, e tenta organizar que fique mais próximo para ele também. Muito bem. Voltando à questão do transporte escolar, nosso tempo está chegando no final e é bom deixar isso bem claro. Tá? Tendo em vista, se é que eu entendi bem, vou me colocar do lado do ouvinte, que foi feito o processo licitatório e que, em alguns casos, resultou infrutífero, não produtivo, porque não demonstraram interesse, não apareceram, frustraram o processo licitatório. Isso deu ao governo municipal a possibilidade de resolver a questão com a contratação emergencial, dispensando a licitação, porque já fez e não apareceram interessados. É isso, professor? É isso, mas a gente faz um contrato por um período limitado. Sim. A gente faz um contrato emergencial por um período limitado. Durante esse período, já está na rua um novo processo de licitação. Eu não sou permitida ficar todo 2023 com esse contrato que eu estou fazendo agora de forma emergencial. Então, nessas licitações que deram deserta, que não teve empresa interessada, a gente consegue orçamentos, no mínimo 3 orçamentos, e faz essa contratação de forma emergencial para iniciar o ano letivo e se coloca na rua novamente o processo de licitação para aquela escola. Os processos de licitação são feitos por escola. Então, já vai lá para as escolas, para o processo de licitação, o nome da escola, o número de carros que precisa naquela escola e todo o roteiro ali que dá o total da quilometragem. Então, essas escolas que deu de forma deserta, está indo já o processo de licitação novamente para a rua. Na rede, professora, quantos alunos nós temos atualmente? Hoje nós não chegamos a ter 5.000 alunos, dá 4.980 mais ou menos. Até um chamamento que eu fiz para os professores da rede municipal lá no ginásio na sexta-feira, principalmente os da zona rural,
que nos auxiliem nessa chamada das crianças de 4 e 5 anos, que a gente sabe que, por lei, é obrigatório eles estarem nas escolas, alunos de 4 e 5 anos, que vão estar no nosso pré-A e no pré-B, e acontece muito na zona rural da gente não ter esses alunos indo para a escola. Um dos exemplos de uma escola que está passando para turno único, nós temos 3 alunos no pré. Então, isso vai acontecendo a cada ano, diminuindo o número de alunos, então, na zona rural. Então, esse é um chamamento que eu fiz também para os nossos professores na sexta-feira, que nos ajudem nessas comunidades, às vezes nas reuniões das comunidades no interior, na festa da igreja, que conversem com essas famílias, para colocarem, então, seus filhos de 4, 5 anos na educação infantil. Professora, não sei se existe um estudo, ou pelo menos uma perspectiva de estudo, a respeito das causas dessa redução. Seria controle demográfico familiar, né, ou seria êxodo rural? Nós temos os dois casos. Tem um controle bastante grande, isso a gente vem analisando ao longo do tempo. Antigamente, a mãe tinha 5, 6 filhos. Hoje, 1, no máximo 2. E a gente vê muito esse êxodo rural. O que a gente está enxergando? As nossas escolas da zona rural diminuindo o número de alunos e as nossas escolas da zona urbana com fila de espera. Então, nós estamos com as nossas escolas da zona urbana bastante lotadas. As nossas EMEIs estão também lotadas e tem lista de espera para as EMEIs também. E isso a gente vê muito do pessoal que está vindo da zona rural para a cidade. Talvez um pouco até se explique as dificuldades que o pequeno produtor rural enfrenta lá no seu meio e a ampliação que está tendo na questão de empregos, de vagas de empregos, na área da construção civil aqui na cidade, né? Isso se dá pelo estímulo efetivo e concreto que o governo municipal vem dando na aprovação de novos loteamentos, desmembramentos, né? E gera empregos. E aí nós não podemos imaginar que o pequeno produtor rural, o trabalhador rural, aquele que vive prestando os seus serviços lá para o meio rural, com todas as dificuldades enfrentadas, ele permaneça lá se tem a possibilidade de vir para a cidade e aí ter o seu emprego com carteira assinada, receber o seu salário com todos os direitos, né? É verdade. É algo que a gente tem que compreender. Professora, 1 minuto para as suas considerações finais. Então, lhe agradecer novamente pelo espaço, agradecer à Rádio Cultura, que é sempre uma parceira nossa, né? Eu estou sempre, volta e meia, já estou na Rádio Cultura. Lhe agradeço, então, por ter me permitido estar hoje aqui, porque nós largamos a nota na sexta-feira. Eu gostaria de, então, passar através do rádio para a comunidade, até para elas entenderem o porquê das aulas não estarem iniciando hoje. Dizer a todos que a gente trabalha muito, diariamente, pelo melhor da educação em Canguçu. Eu estou direto na Secretaria de Educação, procuro responder a todos que têm entrado em contato. Às vezes posso até demorar algum tempo, mas sempre procuro responder. São muitas pessoas que têm diversas indagações para fazer, né, de todas as áreas da educação, tanto do transporte, quanto do chamamento, quanto dos próprios auxiliares das salas de aula, que é um outro ponto que a gente está trabalhando bastante também, conseguir organizar os auxiliares para as crianças com deficiência nas escolas do município. Estamos fechando uma parceria com a Associação Educacional, para, através da Associação Educacional, a gente ter esses auxiliares melhor preparados para trabalhar com esses nossos alunos nas escolas. Então, lhe agradeço a oportunidade e desejo a todos um bom dia. A gratidão é nossa, professora Fernanda. Estamos sempre ao seu dispor, né, como profissional da educação, nosso gerente geral, do grande abraço. É uma coisa que a gente não existia, esse professor. Professor uma vez, professor a vida toda, né? E a gente é apaixonado pela causa em si, né? Então, eu mesmo, sendo hoje um professor aposentado,
Eu tenho no sangue essa veia de educador e de um homem que vê na educação o único caminho para efetivamente conquistarmos desenvolvimento sustentado e com cidadania. Estamos sempre às suas ordens. Quando precisar, prende o grito, que a gente vai lhe trazer aqui com o maior prazer para elucidar todas e quaisquer dúvidas e valorizar o seu trabalho também, homenageá-la pelo trabalho que realiza. Chegamos ao final dessa edição do Direito e Cidadania. Semana que vem, querendo Deus, e certamente Ele quererá, estaremos aqui novamente com mais um Direito e Cidadania. Um beijo no coração de todos e um abraço.